Fala galera, tudo bem com vocês? Então hoje, pessoal, nós vamos falar um pouco a mais sobre o calor sensível e o calor latente, tudo bem? Até a aula passada nós falamos sobre capacidade térmica, calor específico, definimos o que é calor. Nós já estamos nesse assunto há alguns dias, né? Nas próximas aulas nós já vamos começar as resoluções de exercício, porque nós vamos ver toda a parte matemática e aí vai ficar mais tranquilo. Galera, vamos conversar um pouco agora a respeito da temperatura. Nós já havíamos conversado que a temperatura nada mais é do que o quê? A energia cinética molecular média de um átomo, de um corpo, de uma molécula, beleza? Ó, pense, esse corpo aqui, ó, percebam que esses traços aqui definem que esta temperatura é menor que a deste corpo aqui, que tem mais traços. Galera, o que significa isso? Pessoal, vamos imaginar o seguinte. Essa molécula está vibrando, certo? Aí ela vai receber energia térmica. Energia térmica que a gente pode definir como a passagem da energia térmica como calor, beleza? Ela vai começar a vibrar cada vez mais. E essa aqui, então, é uma molécula que tem uma temperatura maior. Galera, agora vejam comigo aqui, pensem comigo. Então, quer dizer que quando o corpo ele está recebendo energia na forma de calor, a sua energia térmica, a sua energia cinética molecular média está aumentando? Sim. Só que, galera, pensa comigo aqui o seguinte. Vai chegar o momento que esta energia térmica, esta molécula vai ter uma vibração tão grande, que a ligação que existia entre as moléculas, ó, essa ligação que existia entre as moléculas, dando a característica de um estado, por exemplo, organizado como um estado sólido, o que vai acontecer, galera? Ah, a energia cinética molecular aumentou tanto, que, pense, eu tinha duas moléculas aqui, ó, ali no cantinho da tela. Eu tinha duas moléculas grudadinhas. A partir do momento que a energia cinética molecular média delas aumenta, elas vão se afastar tanto, que vai chegar um momento que a ligação entre elas vai ser quebrada. Perceba, então, elas estavam vibrando aqui, aí elas vibraram tanto que eu rompi as ligações. Galera, como consequência, galera, aqui, ó, olhem aqui, ó, nesse cantinho aqui, como consequência, quando eu quebro essas ligações, percebam que, ó, aqui existe uma organização. Perceba que agora as moléculas estão mais distantes uma das outras, não existe mais essa ligação, porque perceba que antes uma molécula tinha essa distância. Ah, professor, mas é essa distância mesmo? Não, isso aqui é uma notação simbólica. Mas percebam que, galera, essa é só uma figura de linguagem aqui para vocês, é só um exemplo. Mas percebam que essa distância molecular aumentou a ponto de romper as ligações, essa molécula vai acontecer o que, galera? Primeiro que aqui, nesse caso aqui, vamos escrever aqui em cima, está aumentando a temperatura, beleza? Então, professor, significa que, neste caso aqui, ó, neste caso, houve um aumento de temperatura? Sim. Só que chegou um momento que a temperatura aumentou tanto, que a temperatura parou de variar e começou uma mudança de fase. Uma mudança de fase no teu material, beleza? Começou uma mudança de fase. Ou seja, pessoal, percebam o quê? Que aqui existia a vibraçãozinha, foi aumentando a temperatura, aumentou a vibração. Chegou um momento que não existe mais essa organização, essa ligação, e eu tenho uma transformação. É, por exemplo, a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Ou seja, não existe mais ligação entre as moléculas e existe um movimento muito maior. Mas, galera, percebam que quando você aumentou a temperatura do corpo, foi aumentando a temperatura, ele foi recebendo energia na forma de calor, até chegar o momento em que mudou a fase. O que você percebe, galera? Que quando você muda a fase de um corpo, em uma pressão constante, depois a gente vai chegar nesse assunto da pressão constante. Mas assim, ó, só para definir, em uma pressão constante, na mudança de fase, não existe mudança de temperatura do corpo. Ou seja, ele recebeu energia térmica? Recebeu.
aumentou a temperatura até um certo ponto, aí ele começou a mudar de fase. Professor, mas como que a mesma energia térmica, ora foi responsável para mudar de fase e ora foi responsável por mudar a temperatura de um corpo? Galera, é que um corpo pode receber energia térmica na forma de calor de duas maneiras diferentes, que é o calor sensível e o calor latente. Ô, professor, você vai passar o slide rapidinho? Não, vou voltar aqui agora, mas era só para explicar para vocês. Galera, então o que significa aqui ó, o nosso calor sensível? O que significa o calor sensível? O calor sensível é a propriedade física que define a quantidade de calor que é necessária para aquecer uma diferença de temperatura, uma certa massa de um determinado material. Ou seja, galera, vamos pensar o seguinte. Galera, quando um corpo ele recebe calor, mas esse calor é responsável por mudar a temperatura de um corpo, nós estamos falando que esse corpo recebe calor sensível. Professor, calor é em qual unidade? É em caloria, é energia. O calor sensível e o calor latente, ambos são, vamos definir assim agora, em momento, como uma energia térmica, certo? Ambos são responsáveis para a transferência de energia térmica. Mas o que acontece, pessoal? Ó, essa unidade aqui, ó, caloria por grama grau Celsius, é do calor específico, tá bom? Mas voltando aqui, então o calor sensível é o... Ó, essa aqui é a definiçãozinha que a gente já definiu em alguns vídeos, depois vocês voltam e veio o que é a definição de calor específico, que é a característica, vamos dizer assim, a característica térmica da substância. Mas, galera, voltando, o calor sensível é o calor responsável por mudar a temperatura do material. E ele é calculado pela fórmula Q-macete, ó. Q-macete, onde esse aqui é a massa calculada. Quando nós temos a energia em calorias, a massa é calculada em gramas. O calor específico é em calorias por grama grau Celsius e a temperatura em graus Celsius. Então, o calor, galera, sensível é o calor responsável por mudar a temperatura do material. Então, vamos imaginar que nós estamos pegando um bloquinho de gelo. O que vai acontecer? Esse bloquinho de gelo, nós vamos fornecer calor para ele. Beleza, essa temperatura vai subir. Beleza? A temperatura do material vai subir. Enquanto a temperatura do material está aumentando, nós estamos falando que ele está recebendo calor sensível, que é o calor em calorias, unidade de energia. Calor sempre vai ser calor, mas é o calor responsável por mudar a temperatura de um corpo, que é calculado pela fórmula Q-macete. Então, professor, se eu pegar um copo com 100 mililitros de água, 100 ml de água, e eu quiser saber, calcular a quantidade de calor para aumentar a temperatura em 10 graus Celsius desse copo, basta eu calcular pela fórmula Q-macete, aonde eu vou pegar o calor para esquentar essa água vai ser a massa, eu vou transformar 100 ml lá de água pela fórmula de densidade, vou descobrir que são 100 gramas, certo? Multiplicado pelo calor específico da água. O calor específico da água, galera, é 1 caloria por grama grau Celsius. Ou seja, a cada vez que você quiser... Opa, esse aqui, só deixa eu voltar aqui. Gramas grau Celsius. Ou seja, cada vez que você quiser aumentar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius, você precisa 1 caloria. Vezes a variação de temperatura que você quer. Beleza? Então, galera, o calor sensível é o calor responsável por mudar a temperatura de um corpo. Beleza? Calculado pela fórmula Q-macete. Massa vezes calor específico vezes temperatura. Senhor, cuidado! Calor sensível e calor específico é a mesma coisa? Não, galera. Cuidado, tá bom? Na fórmula do calor sensível tem o calor específico aqui. Mas não é a mesma coisa, tá bom? Galera, aí beleza. Vamos supor que eu continuo esquentando aquela nossa pedrinha de gelo que eu havia comentado para vocês. Só que eu percebo que, olhem aqui, ó. Olhem aqui, acompanhem o gráfico aqui, ó. A temperatura está subindo da pedrinha de gelo, beleza? Ela estava abaixo do 0 graus Celsius, ó. Aqui seria o ponto de 0 graus Celsius, aqui. Então, nesse ponto aqui, é menos X graus Celsius, beleza? Senhor, não quero saber agora, não importa para mim esse valor de X. Mas o que eu consigo enxergar? Que a temperatura estava aumentando e chegou o momento onde ela parou, galera. Percebam que ela ficou estagnada. Mesmo assim, ó, percebo que cada vez que o gráfico está aumentando para o lado direito, essa substância aqui, vamos supor que seja
um bloquinho de gelo está recebendo calor. Só que perceba que a temperatura aumenta nesse ponto, daí ela fica constante. Por que ela fica constante, galera? Porque o corpo para de receber calor sensível e começa a receber calor latente. Mas o que é o calor latente? O calor latente é o calor responsável por mudar a fase de um corpo. Vamos imaginar que você vai pegar um bloco de gelo e vai começar a aumentar a temperatura, fornecer energia térmica para ele. Vocês vão ver que a temperatura do bloco de gelo sobe e a hora que a temperatura fica no ponto de 0 graus a 1 atm, esse corpo para de aumentar a temperatura e todo aquele bloco de gelo, começa a sofrer uma fusão. Ou seja, ele passa do estado sólido para o estado líquido. Então, aqui seria o estado sólido. Nesse ponto, eu tenho estado sólido mais o estado líquido. Por quê, galera? Porque aqui está acontecendo a fusão. O que seria a fusão? Seria a mudança de fase. Então, neste ponto, o corpo está recebendo o nosso calor latente. Vamos falar assim, calor sensível ao QS, calor latente. Ambos, o calor sensível quanto o calor latente, são expressos em calorias. Mas então, professor, qual que é a diferença? Que, por exemplo, o calor latente do gelo é 80 calorias por grama. Então, o calor sensível da água ou do gelo, não importa, é 1 caloria por grama grau Celsius. Para eu aumentar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius, eu necessito de 1 caloria. Já o calor latente do gelo é 80 calorias por grama, ou seja, esse mesmo grama, em vez de eu precisar de 1 caloria para aumentar 1 grau Celsius, agora eu preciso de 80 calorias para mudar a fase. Então, vamos definir grosseiramente, só para vocês entenderem, que o calor latente, ele é uma quantidade de calor muito maior. Por quê? O calor sensível, eu só aumento a vibração das moléculas. De uma maneira bem grosseira falando, eu só aumento a agitação das moléculas. O calor latente, o que eu faço? Eu estou desorganizando as moléculas e eu estou rompendo ligações entre elas. Tudo bem? Então, quando o gráfico ele chegar nesses platôs, professor, o que é o platô? É o ponto onde o corpo está recebendo calor, mas ele não muda a temperatura. Perceba que a temperatura aqui, ó, deste ponto a este ponto, a temperatura é constante. Então, o que significa? Que neste ponto o corpo está recebendo o nosso calor latente, tá bom? Galera, ou seja, quando o corpo ele recebe calor e está aumentando, ó, perceba aqui, ó, deste ponto eu tenho a temperatura de 0 graus Celsius. Deste ponto eu tenho uma temperatura maior que 0 graus Celsius. Então, aqui a temperatura está subindo. Então, nesse ponto aqui, o corpo está recebendo calor sensível. Vamos imaginar o seguinte, o que acontece? Eu peguei uma pedrinha de gelo e forneci calor e a temperatura dela aumentou. Chegou o momento que a temperatura não consegue aumentar se ela não mudar a fase. Então, desse ponto a esse ponto, ela está recebendo calor sensível, ela está recebendo calor latente. Por quê? Porque está mudando a fase do sólido para o líquido. Aí, beleza. Neste ponto, eu tenho sólido e líquido ao mesmo tempo. A partir do momento que a última molécula do estado sólido passar para o estado líquido, vai acontecer o quê? A temperatura começa a aumentar. Então, eu começo a receber calor sensível, onde a temperatura aumenta. E todas as moléculas do estado líquido vão passar para uma mudança de fase, que é a nossa vaporização, por exemplo. O que vai acontecer? Eu vou ter o que agora? Perceba que a temperatura fica constante aqui, ó. Ele está recebendo calor. Como a temperatura não muda, ele está recebendo calor latente. Nesse ponto, eu tenho líquido mais gasoso. Ou seja, galera, o calor latente é o calor responsável pela mudança de fase. Como que eu calculo o calor latente? Professor, os dois são o quê? Sim, eu gosto de identificar em cálculos ou em gráficos QL e QS para eu entender quando está mudando de fase ou quando está mudando de temperatura. Mas ambos são expressos em caloria. O calor latente, então, pessoal, ele vai ser quem? Vai ser a massa do corpo vezes o calor latente da substância. O calor latente da substância, por exemplo, uma substância que tem o estado sólido da substância, o calor latente dela é 300 calorias por grama. 300 calorias por grama. O que significa? Que a cada grama desse material que
eu quiser mudar de estado, eu vou precisar pôr 300 calorias esse grama, certo? Fornecer a esse material 300 calorias. Beleza, pessoal? Então, essa que é a diferença. O calor sensível aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. O calor sensível é o que macete, responsável por mudar a temperatura. É expresso em calorias? Sim, porque ambos são calores, ambos são a mesma unidade. Ambos são o mesmo fenômeno, só que um está responsável por mudar a temperatura do corpo, outro está responsável por mudar a fase. Qual a diferença? Que o calor sensível da substância é sempre menor que o calor latente dessa mesma substância. Por quê, professor? Fisicamente falando, eu gasto menos energia para vibrar um corpo do que para quebrar ligações, tá bom? Então, galera, calor, vamos voltar aqui. Calor sensível é o que macete, é o responsável por mudar a temperatura expressa em calorias. Calor latente, calor em calorias também é o responsável por mudar a fase. Qual a diferença deles num gráfico? Quando a temperatura fica constante, ó, o corpo está recebendo calor, mas a temperatura constante, significa que enquanto todo o material não mudar de fase, não varia a temperatura. Galera, neste ponto aqui, existem as duas fases da substância em equilíbrio. Por exemplo, aqui eu tenho gelo, aumentei a temperatura do gelo até chegar na fusão. Neste ponto aqui, enquanto todo o gelo não for transformado em água, não vai mudar a temperatura. Opa, a última molécula se transformou em água, então a temperatura começa a subir e até chegar no ponto de ebulição. O que vai acontecer? Enquanto toda molécula líquida não se transformar no estado gasoso, não sobe a temperatura. Beleza, galera? Então, voltando aqui. Calor, mudou a temperatura, calor sensível, mudou a fase, calor latente. Professor, ambos são o mesmo fenômeno? Sim. Só que o calor latente, vamos dizer assim, ele é uma quantidade de energia muito maior. Tá bom? Beleza? E enquanto uma substância é pura e a pressão constante, depois a gente vai ver a questão da pressão constante, senão ela vai ficar muito pesada, você vai ver que a substância, ela não muda a temperatura dela, galera. Se a substância é constante, a temperatura da substância não muda enquanto ela está mudando de fase. Tranquilo? Galera, um abraço para vocês. Na próxima aula a gente vai começar a fazer exercícios para vocês começarem a entender. Nós vimos toda a parte teórica. O que vai ajudar vocês? Leiam a apostila, meus queridos. Leiam, 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 que vocês vão conseguir entender esse assunto. Temos reuniões no Zoom, ó, dá copé para todas as turmas à tarde. Pode entrar na de outra turma, professor, também pode entrar na do primeiro ano, pode, não sei se vai ajudar, mas pode. Independente, galera, nós estamos aqui para ajudar vocês, tá bom? Um abraço para vocês e até mais.